Por que a gente chama a encarnação de Cristo? E a gente, quando vai estudar a doutrina da humilhação de Cristo, a gente entende que a humilhação de Cristo não foi na cruz. O primeiro susto, o primeiro assombro de alguém quando vai estudar a doutrina da humilhação de Cristo é esse. Mas pastor, o professor começa com uma pergunta retórica. Pergunta retórica é uma pergunta que ele já sabe a resposta, mas ele faz para provocar todo o pensamento. Ele diz assim: qual foi a maior expressão da humilhação de Cristo? Todo mundo, obviamente, vai dizer a cruz no primeiro momento. Ele vai dizer, não. A humilhação de Cristo está quando ele se torna homem, é na encarnação. A gente tem que lembrar de Filipenses 2, capítulo 5, lembra? Tende em vós, eu vou falar sobre isso e a gente vai dar uma pausa. Tende em vós a mesma, e eu vou usar a palavrinha no grego, que é frônesis de Cristo. Paulo começa dizendo assim, que muitos dizem que inclusive poderia ter sido, o fragmento de uma canção da igreja, que por exemplo não era uma crença que pertencia só a Paulo, mas a toda a igreja confessava isso. Tende em vós a mesma frônesis de Cristo. Começa assim. A gente está acostumado a ouvir, tende em vós o mesmo sentimento, que é a nossa herança da Ara, que tentou traduzir frônesis por sentimento. E é muito complicado traduzir frônesis por sentimento, porque seria mais ou menos assim, se você parar para pensar, essa tradução seria assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento, então basta eu ter um sentimento que está pronto, resolvido. Eu não preciso agir, eu não preciso fazer, eu não preciso realizar, basta eu ter um sentimento e ponto. A NVI, obviamente a nossa NVI, não a NIV, não é? A nossa NVI, percebeu o problema e melhorou um pouquinho. Em vez de traduzir por sentimento, traduziu por atitude. E aí ficou, tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Melhorou, mas ainda assim não significa, não consegue explicar o que é frônesis. Frônesis é uma palavra que não tem um correspondente em português. Por isso a gente precisa explicar sempre o que é frônesis. O que é frônesis? Frônesis, vou explicar para você, presta atenção. Frônesis não é nem sentimento, mero sentimento, nem mera atitude. Não é nem mera vontade de ser e nem mera atitude de ser. Frônesis é a atitude de ser acompanhada de um querer ser. Então, vou repetir. Você tem uma atitude que é uma atitude correta. Você sabe que este é um bem, e este bem precisa ser realizado. Mas ele não pode ser meramente realizado. Para ser frônesis, eu preciso, em primeiro lugar, saber, ter consciência de que este ato bondoso, ele é bondoso, então eu conheço ele, sei que ele é bom, mas não somente sei que ele é bom, eu quero realizar esse ato porque ele é bom, e não só quero realizar esse ato, como realizo esse ato que eu quero e tenho consciência de que ele é bom. Portanto, frônesis é o contrário da expressão do homem miserável, que quer fazer o bem, mas o bem que ele quer fazer não faz, a atitude não corresponde com a vontade, e não corresponde também com o conhecimento do que é o bem. Então, quando Paulo diz assim, tende em vós a mesma frônesis de Cristo, ele está dizendo para a igreja o seguinte, que vocês precisam ter a mesma atitude de Jesus, mas essa atitude não pode ser tomada sem ter consciência de que ela é correta, ela é justa, e sem querer realizá-la. Portanto, é o ápice de todo o agir bem. É o agir bem por alguém que deseja fazer o bem e tem consciência de que isso é o bem. A gente só faz isso pela graça de Deus, meus irmãos. A gente só faz isso quando a graça de Deus repousa em nós. E aí, depois de dizer isso,
Ele diz assim: tende vós a mesma frônesis de Cristo. Aí vem a pergunta: qual é a frônesis de Cristo? Aí todo mundo fala: é esvaziar de mim mesmo. Aí tem gente que canta na igreja, né? Dá até vergonha alheia. Eu quero me esvaziar, Senhor. Meu filho, vai fazer exegese direito do texto. O esvaziamento não cabe para homem nenhum, gente. Esvaziamento é só para quem é Deus. Essa atitude não é atitude de homem. Essa atitude é atitude só de quem é exaltado, glorificado, acima de tudo e de todos. Só esse, que é glorificado acima de tudo e de todos, pode esvaziar-se de ser Deus, da forma de ser Deus, e assumir a forma de homem. E isso, teologicamente, é o que a gente chama de humilhação. Humilhação é o esvaziamento daquele que é Senhor, que é Deus, para se tornar homem e servo. Pensa assim comigo: Deus, tá bom? Deus, homem, Senhor, servo. Percebeu essa relação? Então, Senhor está aqui, servo está aqui. Deus está aqui, homem está aqui. Deus, por natureza, é Senhor. Você e eu podemos ser Senhor? A gente até quer, porque esse é o nosso pecado. O pecado da pretensa autonomia quando a gente não é autônomo. Querer ser aquilo que a gente nunca vai ser, Deus. A gente acha que é Deus e não é. É a figura do louco que dá um pulo de um prédio achando que tem asas. Não é? Ele acha que é, mas ele não é. Não vai, nunca tem isso. Isso não é impossível. Deus é Senhor e a gente... E Deus ele está na categoria de Deus e nós na categoria de homem. Deus é Senhor. Isso é o que ele é. Mas e o homem? O que ele pode ser? Servo. Ele pode ser Senhor? Não, porque para ser Senhor, qual é o requisito que ele precisa preencher? Ser Deus. Aí ele precisaria se encher para ser Deus, mas ele não pode, nunca vai acontecer isso. Não vai ter condições para isso. Então ele nunca vai poder ser Senhor, porque o requisito para ser Senhor é ser Deus. Qual é a única coisa que ele pode ser? Servo, porque o único requisito que é necessário para ser servo é ser homem. O que Jesus precisa fazer para realizar sua frônesis? Ser homem? Não, senhor. Ele precisa ser servo. O problema é que para ser servo, ele vai ter que preencher o único requisito fundamental para alguém se tornar servo, que é ser homem. Portanto, não é suficientemente pelo fato de você ser homem que você será servo. Mas se você é servo, é porque você é homem. Então, para ser servo, tem que ser homem de verdade. Não pode ser Deus, não pode ser Senhor. Então, Jesus, ele preenche o requisito do serviço. Então, quando ele diz, tende em vós a mesma atitude, ele não está falando do esvaziamento, gente. Deus não quer que você se esvazie. Porque você não precisa preencher nenhum requisito. Você já é homem. Você não precisa se humilhar para servir, porque você já é humilhado. A tua natureza já é a natureza da humilhação. O que você precisa é servir. É isso que é a inteligência humilhada. A inteligência humilhada é a consciência de que a nossa natureza é humana e por ser humana ela já é uma condição humilhada.